Boa noite, queridos e queridas. Vamos começar as correções das tarefas da aula passada. Então, nós tratamos os conceitos de cartogramas e anamorfoses ou anamorfoses, conforme vocês quiserem dizer. Eu trato como anamorfoses, né? Então, vamos fazer as correções. Como foi tratado no texto, a questão do cartograma e anamorfoses estão conceituados lá. Então, aqui a gente vai identificar na atividade 1, temos um cartograma, um mapa, mas ele é classificado como uma anamorfose, porque é um mapa elaborado a partir de análise de dados quantitativos referentes ao Brasil, onde temos o estado de São Paulo com suas dimensões maiores em relação ao seu tamanho representado no planisfério. São Paulo não é grande desse jeito, né? Com certeza, a gente olha o mapa do Brasil, né? O mapa territorial do Brasil, São Paulo é bem menor. Mas, como é uma anamorfose, que quis evidenciar a questão de São Paulo sobre os outros estados, né? São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, esses estados estão em tamanhos com proporções maiores que as proporções reais. Vamos entender por que na letra B. Qual seria o melhor título para o mapa? Aí você pode fazer uma pesquisa, ou através do que você sabe, né? Já que você está vendo que São Paulo é bem maior em relação aos demais estados, né? O Amazonas é muito maior que São Paulo em questão territorial. São Paulo está maior por quê? Será que é população absoluta? Será que a população de São Paulo é maior que dos demais estados? Evidentemente que não, né? Existem estados que são muito mais populosos, né, do que São Paulo. Será que é taxa de analfabetismo? Não, pessoal, porque nós sabemos que aqui no nosso país, a questão da região Nordeste, né, tem uma precariedade em relação, né, à alfabetização bem maior. São Paulo não é um estado que possui grande analfabetismo perto dos outros estados. Então, no caso, não é uma opção. Temos aqui Produto Interno Bruto, o PIB. Sim, o Produto Interno Bruto se encaixa nessa anamorfose. São Paulo tem uma arrecadação bem grande de PIB, né? Nós sabemos, porque São Paulo é um estado desenvolvido economicamente. Então, se encaixa aqui nesse mapa. E mortalidade infantil também não é. Se você pesquisar, você sabe que São Paulo não tem, né, um índice maior do que outros estados aqui, né, como no Nordeste, por exemplo, né, com situações precárias de saneamento básico, de abastecimento em várias áreas, né? São Paulo não é maior do que vários estados brasileiros aqui na questão da mortalidade infantil. Então, a melhor opção aqui é o Produto Interno Bruto, o PIB, é a opção que se encaixa aqui nesse mapa, nessa anamorfose, que é uma visão distorcida do mapa, né? Então, vocês observam, cartogramas são os mapas aqui territoriais com as suas formas normais, e anamorfose são as visões distorcidas desses locais conforme o tema, né, desse mapa. Compare a situação de Minas Gerais em relação ao restante dos estados brasileiros. Minas Gerais é o estado com a segunda maior população absoluta do país, sendo 2,1 milhões de habitantes, conforme divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, para responder essa questão, como você observou, São Paulo é a questão do PIB. Minas Gerais é essa questão aqui evidenciada da população absoluta. Então, se Minas Gerais estivesse como o maior estado, a temática do mapa seria a população absoluta, tá? E vocês poderiam fazer uma pesquisa também, né, para explicar essa questão de Minas Gerais. Aí nós temos aqui o mapa para responder as questões 2 e 3. O mapa da mortalidade infantil
entre crianças menores de 5 anos na América no ano de 2017. Então, nós temos aqui, conforme as legendas. Então, aqui não é uma anamorfose. Aqui é um mapa normal, né? Com as legendas para diferenciar os temas, né? É assim, a quantidade de crianças conforme o estado, né? Assim, o verde mais claro, 0 a 9, o verde mais escuro, de 10 a 19. Aí você vai identificando aí no mapa os locais que possuem mais índices de mortalidade e menos. Antes de responder à atividade, classifique o mapa como um cartograma ou anamorfose. Como eu disse, é um cartograma, né? Pois está representando o índice de mortalidade infantil na América e no mundo. Isso foi possível perceber através do título e da legenda com cores e números. Então, é um cartograma, né? Não houve uma distorção do espaço geográfico aqui. A partir da observação do mapa, descreva a situação da mortalidade infantil no continente americano e africano. Só de observar aqui, né, a gente vê que a taxa de mortalidade de menores de 5 anos na África subsaariana é 4 vezes maior do que aqui do continente americano, né? Você observa aqui de 10 a 19 para 40 a 99, 4 vezes mais. Pela legenda, pelo número, pela cor, né? Em quais países do mundo a mortalidade infantil é menor? Cite 2 características observadas nesses países que fazem esse índice ser mais baixo. Então, países da Europa como? Você vai identificar aqui pela legenda do mapa. Você procura onde é menor, né, no continente europeu. Você não sabe o nome dos países? Pega um mapa normal, um mapa mundi com o nome dos países e dos continentes, que você cita os países pela legenda, né? Eu elenquei aqui a Eslovênia, Mônaco, Islândia, Noruega e Finlândia. Pela cor, né? Pela cor verde clara, tá bom? Aqui no continente europeu. E também nos países da Ásia, Japão e Singapura, tá? Você identifica aqui no continente asiático. Tem um grande território em verde claro. É só você escolher dentre os países do continente asiático os que você quiser colocar na atividade. Mas os que se destacam aqui é Japão e Singapura. E as características? Você procura na internet. Por que o índice é mais baixo, o índice de mortalidade infantil em determinados países? Pela aplicação de novas técnicas sanitárias e higiênicas e expansão das vacinas e antibióticos, né? São medidas tomadas. Agora você observa o mapa para responder as questões 4 e 5. Aqui é uma anamorfose. Tamanho da riqueza econômica de um país, medido através do Produto Interno Bruto, o PIB para cada país em 2016. Então, você observa que essa anamorfose, ela trata o PIB como aquela outra que eu citei como exemplo, né? E antes de responder essa atividade, como nas outras anteriores, né? Você tem que citar se ela é um cartograma ou anamorfose e explicar o porquê. É uma anamorfose porque o mapa ilustra informações quantitativas relacionadas com a população e com as relações de apropriação do espaço geográfico a nível mundial. É a resposta. E nós temos também a atividade 4. Como é calculado o PIB? Então, vocês têm que saber como é calculado o Produto Interno Bruto de um país e quais os países de maior e menor PIB no cenário mundial. É feita a soma de todos os bens e serviços produzidos em um país durante um certo período. Países com maior PIB, os Estados Unidos e China. E países com menor PIB, Burundi na África e São Tomé e Príncipe também na África. Como eu sei disso?
Eu observo a legenda do mapa, né? E através da legenda eu sei quais têm os menores e maiores PIBs e também pelo tamanho, né? Estados Unidos e China estão bem maiores aqui nessa anamorfose. Então fica mais fácil de você identificar e ler, né? Atividade 5. Construam uma tabela com 5 países do continente americano e 5 países do continente africano. E em seguida classifique-os em PIB alto, médio, baixo e muito baixo. Você pega aquela anamorfose lá, que você vai saber quais são os PIBs, né? Identificando aqui PIB alto, médio, baixo e muito baixo. E você vai fazer conforme está pedindo aqui. 5 países do continente americano, 5 países do continente africano e a denominação dos PIBs. Então era só você escolher lá naquela anamorfose os países e colocar na sua tabela, né? Descrevendo a sua tabela. Aqui está um exemplo que eu fiz, né? Na América, PIB alto, Estados Unidos. Na África, o Egito, certo? Você observa aqui, ó, a questão dos Estados Unidos, a questão da África, né? Que nós temos o Egito. Então fica fácil de você identificar, certo? PIB médio, Argentina, na América, Sudão na África, PIB baixo, Granada na América, Guiné-Bissau na África e PIB muito baixo, a República Dominicana e na África, São Tomé e Príncipe. Eu espero que todos tenham entendido a maneira de conduzir as tarefas. Façam as suas correções, são as presenças e notas de vocês. O que vocês têm que tirar daqui é entender os conceitos de cartogramas e anamorfoses, a questão do PIB, como ele é calculado, você saber ler os mapas por legendas, cores e formatos, tá? É o básico que você tem que saber através dessa atividade. Espero que através desse vídeo você tenha compreendido melhor o conteúdo abordado, tá? Agradeço pela atenção de vocês e bons estudos.